Olá, buscador da consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está se movendo. Algo está pedindo passagem. E eu quero que saiba, esse desconforto que você sente não é um erro, é um chamado. Seja muito bem-vindo de volta. Se você já faz parte desta comunidade de exploradores da psique, e se esta é a primeira vez que nos encontramos, saiba que você acabou de cruzar o portal de uma jornada que mudará para sempre a forma como você se vê. Hoje vamos falar sobre algo que Carl Jung considerava um dos maiores dramas da alma humana: o conflito entre o desejo de crescer e o medo de se transformar. Porque sim, existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você neste exato momento. De um lado, sua alma, essa força misteriosa e ancestral que quer expandir, evoluir, tornar-se plena. Do outro, seu ego, aquela estrutura psíquica que precisa de controle, previsibilidade e segurança para se sentir viva. Jung descobriu algo revolucionário. Não é a vida que nos aprisiona, mas o medo de deixar morrer quem fomos para nos tornarmos quem realmente somos. Ele dizia que a maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece conosco, mas da nossa resistência feroz em nos transformarmos. E esse vídeo não é apenas informação. É uma experiência. Vou te guiar pelos territórios mais profundos da psique, onde o medo da mudança se esconde, para que você possa finalmente compreender por que sua alma quer crescer, mas seu ego sabota esse crescimento a cada passo. Antes de continuarmos, faça algo por você mesmo. Respire fundo 3 vezes. Afaste as distrações. Este momento é sagrado. E se o que você ouvir aqui ressoar com algo profundo dentro de você, deixe escolho a transformação nos comentários. Essa declaração não é para mim, é para sua própria alma, que precisa ouvir sua voz afirmando a coragem de mudar. Agora, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque todo o conteúdo aqui é criado para quem está pronto para despertar. Compartilhe com alguém que também está lutando contra o medo de se transformar. Respire. Estamos prontos para começar. Carl Jung nos deixou uma verdade incômoda, mas libertadora. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que isso significa? Significa que enquanto você viver no automático, enquanto suas escolhas forem governadas por medos que você nem reconhece, você não está vivendo. Você está sendo vivido. E o primeiro passo para romper esse ciclo é entender a natureza desse conflito interno que todos carregamos. A alma, na psicologia junguiana, é a força de individuação, o impulso natural e irresistível da psique para se tornar inteira, completa, autêntica. É aquela voz sussurrante que diz: você nasceu para mais do que isso. É o sonho recorrente que te convoca. É a inquietação que não te deixa em paz quando você está vivendo uma vida que não é sua. O ego, por outro lado, não é um vilão, é um guardião. Ele foi construído ao longo dos anos para te proteger, para criar uma identidade funcional no mundo. Ele é sua máscara social, seu senso de eu, sua capacidade de sobreviver. Mas aqui está o problema. O ego só conhece o passado. Ele se apega ao conhecido, ao seguro, ao previsível. Qualquer coisa nova, qualquer transformação genuína é percebida como uma ameaça de morte. E é exatamente aí que mora o conflito. A alma quer crescer, mas o ego tem medo de desaparecer. Jung observou isso em milhares de pacientes. Pessoas que sabiam, no fundo, que precisavam deixar relacionamentos tóxicos, empregos que sugavam sua vida, padrões autodestrutivos, mas não conseguiam. Por quê? Porque o ego preferia o sofrimento conhecido ao risco do desconhecido. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu o chamado para mudar, mas algo dentro de você travou? Quantas vezes uma oportunidade de crescimento apareceu e você a sabotou com medo, procrastinação ou negação?
Essa não é fraqueza, é a estrutura da psique humana. O ego luta pela sobrevivência psíquica, mas a alma luta pela verdade. E quando essas duas forças entram em guerra, você sente como ansiedade, depressão, vazio existencial ou aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Jung chamava isso de crise de individuação, o momento em que o velho eu precisa morrer para que o verdadeiro eu possa nascer. E essa morte simbólica, meu amigo, é apavorante. Mas também é inevitável, porque a alma não desiste. Ela vai continuar te chamando até que você responda. Agora vamos ao que interessa. Como esse medo da mudança se manifesta na sua vida real. Como você reconhece que está preso nessa guerra entre alma e ego. A paralisia. Diante de decisões importantes, você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Há meses, talvez anos, você adia aquela conversa, aquela escolha, aquela mudança de rumo. Jung dizia que essa paralisia não é preguiça, é o ego se recusando a soltar o controle. Quando a alma te chama para um novo caminho, o ego inventa 1000 desculpas. Não é o momento certo. E se eu falhar? E se eu me arrepender? Mas a verdade é que você está mais com medo de descobrir quem você é sem essas amarras do que de qualquer consequência externa. A repetição de padrões destrutivos. Você já se perguntou por que sempre escolhe o mesmo tipo de parceiro? Por que sempre cai na mesma armadilha no trabalho? Por que repete os mesmos erros, mesmo sabendo que estão te destruindo? Jung explicava isso através do conceito de complexos inconscientes, padrões automáticos gravados na psique que te mantêm preso ao que é familiar, mesmo que seja doloroso. O ego prefere a dor conhecida ao risco da transformação. Porque mudar esses padrões significa confrontar aspectos de si mesmo que você evitou a vida inteira. Sou realista. Tenho responsabilidades. Não posso me dar ao luxo de sonhar. Essas frases parecem maduras, mas muitas vezes são apenas o ego travestido de bom senso. Jung nos alertava. A razão pode ser a maior inimiga da alma quando ela é usada para justificar a covardia. Claro que você tem responsabilidades, mas quando foi que você usou esse argumento pela última vez para evitar um crescimento necessário? Quando foi que ser racional significou apenas ter medo de arriscar, a sensação de estar vivendo no automático? Você acorda, trabalha, volta para casa, distrai a mente com telas, dorme e repete. Fim de semana, tenta relaxar, mas a inquietação não passa. Não é depressão clínica, é ausência de alma. É a vida vivida apenas pela estrutura do ego, sem contato com o que é profundo e verdadeiro em você. Jung chamava isso de perda da conexão com o self, aquele centro mais profundo da psique onde mora sua essência única. Quando você vive apenas para sobreviver, a alma adoece. E ela vai gritar cada vez mais alto através de sintomas, crises, sonhos perturbadores, até que você pare e escute o sabotador interno. Talvez o mais cruel, você começa a mudar e de repente se auto-sabota. Desiste no meio, volta atrás, arruma uma desculpa. Jung identificou isso como o ego em pânico, tentando desesperadamente recuperar o controle. Reconhece algum desses sinais na sua vida? Se sim, você não está sozinho. Você está apenas humano e consciente e pronto para o próximo passo. Agora a parte mais importante. Por que o ego luta tanto contra a mudança? Se a transformação é tão necessária, por que essa resistência brutal? Jung descobriu algo fascinante. O ego não tem medo da mudança em si. Ele tem medo da morte simbólica que toda mudança genuína exige. Veja bem, cada vez que você cresce de verdade, uma parte de quem você era precisa morrer. A versão de você que se apegava àquela relação tóxica, a versão de você que aceitava ser tratada como menos, a versão de você que acreditava que não merecia mais. Essas versões precisam morrer.
e o ego as defende como se fosse sua própria vida. Porque para o ego é exatamente isso. Ele se identifica com seus papéis, suas crenças, seus medos. Se você mudar essas estruturas, o ego sente que vai deixar de existir. E o instinto de sobrevivência psíquica entra em ação. Jung via isso nos seus pacientes mais brilhantes. Pessoas inteligentes, capazes, que sabiam exatamente o que precisavam fazer, mas travavam no momento decisivo. E ele percebeu que não era falta de coragem. Era um luto não processado pela identidade antiga. Pense nisso. Quando você finalmente sair daquela relação que te sufoca, quem você será? Quando você abandonar aquele emprego que te define socialmente, como você se apresentará ao mundo? Quando você parar de ser a pessoa forte que aguenta tudo, o que restará? Essas perguntas assustam, porque elas tocam no vazio. E o ego odeia o vazio. Ele prefere uma prisão conhecida a um espaço aberto e incerto, mas a alma ama o vazio. Porque é ali, naquele espaço de não saber, de não ser ainda, que a verdadeira transformação acontece. Jung chamava isso de nigredo, a fase da noite escura na alquimia da alma, onde tudo se desfaz antes de se recriar. É terrível, é necessário e é inevitável se você quiser se tornar quem realmente é. A resistência que você sente não é um defeito, é o design da psique, mas agora você sabe. Quando o medo aparecer, quando o ego gritar, pare, é perigoso, isso não significa que você está no caminho errado. Significa que você está exatamente onde precisa estar, na fronteira entre o velho eu e o eu verdadeiro. E aqui está a verdade libertadora que Jung nos deixou. Você não precisa derrotar o ego, você precisa integrá-lo. Não é uma guerra para ser vencida, mas um casamento para ser consumado entre o guardião, ego, e a alma em expansão. Teoria é importante, mas agora você precisa de ferramentas. Como trabalhar conscientemente com esse conflito interno? Como ajudar sua alma a crescer enquanto acalma o ego apavorado? Jung desenvolveu técnicas profundas para esse trabalho interior. Aqui estão as práticas mais poderosas. Pegue papel e caneta, feche os olhos e convoque o seu medo da mudança. Imagine-o como uma figura, uma voz, uma presença. Agora, faça perguntas a ele. Por que você tem medo dessa mudança? O que você está tentando me proteger? Que parte minha você acha que vai morrer? Escreva as respostas que vierem sem filtro. Esse é o ego falando. E quando você dá voz a ele, quando honra seu medo, algo mágico acontece. Ele para de sabotar nas sombras e começa a colaborar à luz da consciência. Divida uma folha ao meio. De um lado escreva, quem eu preciso deixar morrer. Do outro, quem estou me tornando. Seja brutalmente honesto. Liste crenças, papéis, comportamentos, identidades que você precisa soltar. E do outro lado, descreva a versão de você que sua alma está pedindo para nascer. Jung dizia que nomear é tornar consciente. E quando você torna consciente esse processo de morte e renascimento, ele deixa de ser um terror vago e se torna um ritual sagrado de transformação. Preste atenção aos seus sonhos nas próximas semanas. Jung descobriu que a alma se comunica através de símbolos oníricos quando está pedindo mudança. Sonhos com morte, fim, destruição. Morte simbólica do velho eu. Sonhos com nascimento, viagem, portais, chamado para nova fase. Sonhos com figuras desconhecidas, aspectos do self querendo emergir. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama. Anote imediatamente ao acordar. Pergunte, o que minha alma está tentando me dizer sobre essa mudança? Quando você estiver pronto para fazer a mudança, crie um ritual. Pode ser simples. Escreva em um papel tudo que você está soltando, queime-o com segurança e espalhe as cinzas ao vento. Tome um banho consciente, visualizando a água levando embora o velho eu. Escolha um objeto simbólico do novo eu e carregue-o com você.
Os rituais funcionam porque o inconsciente responde a símbolos, não apenas à razão. Quando você ritualiza a transformação, você diz ao ego: isso é real, é seguro, eu estou no controle desse processo. Jung tinha pacientes que criavam frases de poder para momentos de medo. Crie a sua. Algo como: a alma sabe o caminho, o ego só precisa confiar. Eu escolho a vida verdadeira, não apenas a sobrevivência. O que morre em mim não sou eu. É a ilusão de quem eu era. Repita essa frase toda vez que o medo paralisar. Você está reprogramando o ego, ensinando-o que mudança não é morte, é nascimento. Essas práticas não são mágica, são tecnologias da psique. Use-as com compromisso e você verá. O medo não desaparece, mas perde o poder de te impedir. Mas esse conflito não é apenas seu. Jung percebia que a humanidade inteira está presa nessa resistência à mudança. Vivemos em uma civilização que glorifica o controle, a previsibilidade, o sucesso linear, tudo o que o ego ama. Olhe para nossa cultura. Somos obcecados por métodos, fórmulas, garantias. Queremos transformação sem risco, crescimento sem morte, renascimento sem dor. Mas a alma não funciona assim. Os mitos antigos sabiam disso. A jornada do herói, presente em todas as culturas, é sempre a mesma. O herói precisa deixar o mundo conhecido, enfrentar o desconhecido, morrer simbolicamente, descida ao submundo e renascer transformado. Essa estrutura não é coincidência, é um arquétipo universal, um padrão profundo da psique humana que se repete porque é assim que a alma cresce. Mas nossa sociedade moderna tentou eliminar essa fase de morte simbólica. Criamos medicações para evitar o vazio, distrações para não sentir a inquietação, ideologias para não enfrentar a incerteza. E com isso, bloqueamos o próprio processo de individuação. Jung alertava: uma civilização que tem medo da transformação interior se torna neurótica coletivamente. E olhe ao redor. Você não vê isso? A ansiedade epidêmica, a depressão em massa, a sensação coletiva de estar vivendo vidas que não são realmente nossas. Não é só você que tem medo de mudar, é a humanidade inteira. E aqui está o poder da consciência individual. Quando você faz o trabalho interior, quando você abraça sua própria transformação, você não está apenas se curando. Você está curando um pedaço do inconsciente coletivo. Toda vez que alguém escolhe a coragem em vez do medo, o campo psíquico da humanidade se eleva um pouco. Você não vê, mas é real. Jung chamava isso de sincronicidade e ressonância psíquica. Quando um indivíduo muda, ondas se espalham. Então, sua jornada importa. Não apenas para você, para todos nós. Chegamos ao fim dessa jornada juntos, e espero que você sinta isso. A alma quer crescer, e você tem todo o direito de ter medo, mas o medo não pode ser seu senhor. Carl Jung nos deixou este presente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Hoje, você olhou para dentro, você reconheceu o conflito, nomeou o medo, e agora você pode escolher. Escolher a coragem não significa não ter medo, significa ter medo e ainda assim caminhar em direção à sua verdade. Antes de ir, escreva nos comentários: escolho a transformação, não por mim, mas por você, porque a alma precisa ouvir sua voz afirmando essa intenção. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com alguém que também está lutando contra o medo de mudar. E lembre-se, no caminho para o selfie, você nunca está sozinho. A alma de todos nós está fazendo essa mesma jornada. Que sua jornada para dentro seja sua maior aventura. Até a próxima, explorador da psique.